Por muito tempo, o Egito foi como um imenso baú de tesouros, repleto de maravilhas antigas esperando para serem descobertas. É um lugar onde o passado e o presente se misturam perfeitamente. Cada grão de areia parece conter a chance de encontrar algo extraordinário. Mas o que esses exploradores desenterraram foi muito além dos sonhos mais selvagens de qualquer pessoa. Cientistas descobriram uma rainha de 800 mil anos no Egito. E não é o que você pensa. Quem foi essa rainha? Quais segredos seu antigo túmulo guarda? Junte-se a nós enquanto desvendamos essa incrível descoberta dos cientistas no Egito. Mistérios do Vale dos Reis. No dia 25 de janeiro de 2011, as ruas do Cairo estavam cheias de manifestantes clamando pelo fim dos 30 anos de governo do presidente Hosni Mubarak. Enquanto o mundo estava focado no caos acima da terra, algo notável estava acontecendo muito abaixo, nos antigos túneis empoeirados do Vale dos Reis. Ali, uma equipe de arqueólogos da Universidade de Basileia, na Suíça, liderada por Suzanne Bickel, estava prestes a fazer uma descoberta incrível. Eles encontraram o topo de uma grande pedra redonda na extremidade leste do vale. A princípio, pensaram que era apenas a tampa de um velho poço inutilizado, mas conforme continuaram investigando, perceberam que a pedra fazia parte de algo muito mais emocionante. Era a entrada de um túmulo até então desconhecido, mais tarde chamado de KV-64. Esse foi um grande avanço, já que o Vale dos Reis, conhecido por ser o local de sepultamento de faraós e nobres, não via uma descoberta significativa havia muitos anos. Antes de continuar a exploração, eles tiveram que lidar com as rigorosas regulamentações do Egito para descobertas arqueológicas. Cuidadosamente, cobriram a pedra com uma porta de ferro trancada, notificaram as autoridades egípcias e solicitaram as permissões necessárias para continuar a escavação. Um ano depois, com as devidas aprovações, Bickel retornou ao local remoto, desta vez com uma equipe forte de cerca de 20 especialistas e operários. Entre eles estava Helena Paul Gertz, uma renomada diretora de campo da Universidade de Basileia, além do inspetor egípcio Ali Reda. Trabalhadores locais, cujas famílias viviam na área há gerações, também se juntaram à equipe. A atmosfera estava carregada de expectativa enquanto eles se preparavam para o trabalho meticuloso que tinham pela frente. Cada membro da equipe se revezava deitando no chão, pressionando a cabeça contra a parede fria do poço e alcançando através de um pequeno buraco próximo à pedra para tirar fotos. As fotos eram impressionantes, mostrando claramente os sinais inconfundíveis de um antigo túmulo. Este túmulo, da 19ª dinastia, estava intocado por milhares de anos, guardando os segredos de uma era perdida. Dentro, em meio aos escombros, eles encontraram um caixão negro empoeirado. Essa rara descoberta foi habilmente esculpida em madeira simples e decorada com grandes símbolos amarelos brilhantes que se destacavam de forma ousada. O artesanato era tão impressionante que Bickel, que já havia visto incontáveis artefatos egípcios em sua carreira, declarou que nunca havia encontrado um caixão em tão notável condição. A equipe também desenterrou fragmentos de cerâmica feitos com o lodo do Nilo e pedaços de gesso usados pelos antigos egípcios para selar as entradas dos túmulos. Essas descobertas, junto com a datação de locais próximos, sugeriram que o túmulo tinha mais de 3.000 anos, remontando ao período do Novo Império, uma época em que faraós como Ramsés II e Tutankhamon governavam o Egito. Os símbolos no túmulo revelaram que ele pertencia a uma mulher chamada Namu Bastet. Na câmara funerária, um caixão de 3.000 anos chamava a atenção. Especialistas em história egípcia antiga, conhecidos como egiptólogos, acreditam que ela era uma figura importante ligada ao Templo de Amon. Namu Bastet viveu durante um período vibrante da história do Egito, quando o país era um centro de atividade cultural e religiosa. Isso torna seu local de sepultamento particularmente fascinante. Por muitos anos, acreditava-se que não havia mais nada de novo a ser descoberto no Vale dos Reis. Essa crença começou quando os trabalhos de escavação começaram por lá, em 1817. Giovanni Battista Belzoni, um antiquário de Veneza, achava que tinha encontrado o último dos túmulos no vale. Cerca de 100 anos depois, Theodore Davis, outro escavador, também acreditava ter terminado a exploração do vale, pouco antes do famoso túmulo de Tutankhamon ser descoberto. O Vale dos Reis tem sido por muito tempo um verdadeiro tesouro de antigas maravilhas. Durante o período do Novo Império,
do século XVI ao século XI a.C., foi o local de sepultamento de faraós e nobres poderosos. Cada túmulo oferece um vislumbre da vida da pessoa que lá foi enterrada e da sociedade que o criou. Os túmulos são frequentemente adornados com intrincadas pinturas de parede e inscrições que revelam detalhes sobre as crenças religiosas e a vida dos antigos egípcios. Ainda há muitos tesouros escondidos esperando para serem desenterrados em lugares como o Vale dos Reis, o Delta do Nilo e em todo o Egito. Graças à tecnologia moderna, como o radar de penetração no solo e o mapeamento tridimensional, os arqueólogos mudaram a forma como buscam e estudam esses antigos locais. Essas novas ferramentas levaram à descoberta de câmaras escondidas e artefatos, sugerindo que o vale ainda guarda muitos segredos. Um exemplo disso é a recente descoberta do túmulo de Namu. Embora os itens encontrados em seu túmulo sejam relativamente simples, eles oferecem informações valiosas sobre as práticas funerárias e a vida diária da classe alta do Egito. Por exemplo, a cerâmica, as joias e os amuletos encontrados no túmulo eram acreditados ter significados simbólicos e eram considerados protetores e provedores para o falecido na vida após a morte. O que é intrigante é que, mesmo uma mulher rica daquela época foi enterrada com posses bastante modestas, ao contrário da elaborada cerâmica, móveis e alimentos encontrados em túmulos mais antigos. O enterro de Namu incluía um caixão de madeira simples e ferramentas de aço básicas. Enquanto seu caixão de madeira era bastante caro, ele não tinha os caixões internos complexos vistos em outros enterros semelhantes. Essa simplicidade levou alguns a se perguntarem se esse poderia ser o túmulo de uma antiga rainha. A descoberta do caixão de Namu Bastet gerou um grande burburinho entre os egiptólogos. Ao contrário dos sarcófagos enfeitados com joias dos faraós famosos, como Tutankhamon, o caixão de Namu sugere um status social diferente, ou possivelmente, um período ainda mais antigo. Caixões de madeira eram tipicamente usados por aqueles que não podiam pagar por um de pedra, mas a habilidade vista no caixão de Namu indica que ela ainda era uma figura significativa. Depois de garantir que o caixão estava intacto e a múmia segura, a equipe de Bickel cuidadosamente transportou o artefato pelo rio Nilo até Luxor. Lá, uma investigação completa está em andamento para descobrir a verdadeira identidade dessa mulher misteriosa. Métodos avançados de imagem, como tomografia computadorizada e reconstruções tridimensionais, estão sendo usados para examinar a múmia sem causar danos. O conceito de uma maldição da múmia é, na verdade, uma tentativa de manter as pessoas longe dos túmulos. Testes de DNA podem oferecer pistas sobre sua origem, possivelmente ligando-a a famílias reais famosas, ou revelando conexões desconhecidas que poderiam lançar luz sobre descobertas controversas da história egípcia. Curiosamente, até os túmulos mais simples, incluindo aqueles com caixões de madeira, muitas vezes estão entre os mais antigos. Seus símbolos podem ser muito detalhados e realmente capturam a imaginação do público na hora certa, sugerindo que os períodos anteriores se concentravam mais na qualidade das descrições, em vez de bens funerários luxuosos. Isso levanta a questão: seria essa a descoberta de um local de sepultamento original, com sinais simples que erroneamente reivindicam uma identidade diferente, para esconder as verdadeiras origens antigas do túmulo? Alguns cientistas acreditam que as antiguidades egípcias podem estar escondendo uma verdade sagrada. Eles acham que os egípcios podem ter apenas copiado as estruturas dos construtores de pirâmides e ocupado esses monumentos colossais depois que eles já haviam sido construídos. Evidências que apoiam essas ideias intrigantes continuam a surgir, oferecendo novas percepções sobre os mistérios do Egito Antigo. Em 1922, Howard Carter, um arqueólogo financiado pelo rico Lord Carnarvon, fez uma das descobertas mais notáveis de todos os tempos. Após anos de escavações infrutíferas no Vale dos Reis, a determinação de Carter finalmente foi recompensada. Ele encontrou uma escada escondida que levava a uma porta selada, e além dela estava um túmulo que permaneceu intocado por mais de 3.000 anos. Dentro do túmulo havia 4 salas cheias de tesouros, que proporcionavam um vislumbre incrível da opulência, sofisticação e cultura do Egito Antigo. Carter e sua equipe documentaram cuidadosamente mais de 5.000 itens do túmulo ao longo de 8 anos.
Esses tesouros incluíam carruagens, estátuas, leques cerimoniais, jarros de comida e vinho, além de pertences pessoais do jovem faraó Tutancâmon. A descoberta mais impressionante foi o sarcófago de pedra, que continha 3 caixões encaixados uns dentro dos outros. O caixão mais externo era feito de ouro maciço. Dentro dele repousava a múmia do jovem rei, adornada com uma magnífica máscara funerária feita de ouro e lápis-lazuli. Aparentemente, todas as outras máscaras de ouro haviam sido roubadas por saqueadores de túmulos. Essa máscara, pesando cerca de 10 quilos de ouro puro, é considerada uma das mais belas criações artísticas já feitas e permanece um símbolo icônico do Egito Antigo. Avaliar o valor dos tesouros encontrados no túmulo de Tutancâmon é quase impossível, devido à sua imensa importância histórica, arqueológica e cultural. No entanto, se nos concentrarmos apenas nos materiais, o ouro usado na máscara funerária por si só valeria cerca de $600 mil hoje em dia. O verdadeiro valor, porém, vai muito além do custo dos materiais. Quando esses tesouros foram avaliados pela primeira vez no final dos anos 70, foram segurados por uma estimativa de $36 milhões, o que se ajustaria para aproximadamente $144 milhões nos dias de hoje, devido à inflação. Contudo, o valor real desses artefatos, que oferecem um vislumbre incomparável da história egípcia, não pode ser realmente medido. Em 1995, uma descoberta incrível foi feita perto de Gizé por uma equipe liderada por Kent Weeks. Eles encontraram mais de 100 câmaras subterrâneas ocultas, o que ofereceu novas percepções sobre o antigo local. Alguns pesquisadores que desafiam a narrativa oficial sugerem que a história do Egito Antigo pode ser muito diferente do que nos foi ensinado. Eles acreditam que os egípcios não construíram originalmente as pirâmides. Em vez disso, esses pesquisadores acreditam que os egípcios copiaram essas estruturas impressionantes de uma civilização misteriosa anterior. Apoiadores dessa teoria frequentemente apontam para a notável erosão das pirâmides e, especialmente, da Esfinge. A Esfinge que conhecemos hoje, próxima às grandes pirâmides de Gizé, é a mais famosa de todas. Eles argumentam que a quantidade de chuva necessária para causar tal erosão indicaria que a Esfinge é muito mais antiga do que a maioria dos especialistas acredita. Estudos dos padrões de chuva no passado mostram que a erosão não corresponde ao período em que as pirâmides e a Esfinge foram supostamente construídas. Alguns teóricos até sugerem que essas estruturas podem ter até 800 mil anos de idade. Essa ideia é controversa, pois o entendimento científico atual sugere que o Homo sapiens, ou humanos modernos, existem há apenas cerca de 300 mil anos. Isso torna improvável que seres humanos tenham construído esses monumentos há tanto tempo. Se essas alegações fossem verdadeiras, mudariam completamente nossa visão sobre a história humana e as civilizações antigas. A ideia de que poderia ter existido uma civilização avançada antes da história humana conhecida é tanto emocionante quanto desconcertante. Ela nos faz repensar as origens de algumas das estruturas mais famosas do mundo. O que é particularmente fascinante é que esses locais mostram sinais de terem passado por muitos episódios de inundações repentinas causadas por água do mar ao longo das eras. Isso sugere uma história complexa e longa que as pessoas estão apenas começando a entender. Acrescentando mais intriga, está o fato de que não há registros escritos explicando como esses monumentos foram construídos. Embora os textos egípcios antigos forneçam registros detalhados de muitas coisas, eles não descrevem como as pirâmides ou a Esfinge foram construídas. Essa lacuna nos registros históricos nos deixa ainda mais curiosos. Curiosamente, apesar da importância dessas descobertas, muitas dessas informações não foram amplamente divulgadas. Isso levanta questões sobre as implicações dessas descobertas. Tomemos como exemplo o sítio de Quelap, que tem sido estudado em profundidade. Sua imensa muralha antiga ao redor da entrada é particularmente notável. A localização de Quelap, no topo de uma colina naturalmente formada, desafia suposições acadêmicas anteriores. Este local guarda muitas camadas de história apenas esperando para serem desenterradas, e poderia mudar nossa compreensão do passado. Ao examinar a construção da muralha em Quelap, fica claro que ela representa uma façanha impressionante de esforço humano e engenharia. O que está além dessa barreira impressionante
é ainda mais surpreendente do que as formações naturais. Foi descoberto que a área atrás da fortaleza foi deliberadamente preenchida com terra para criar uma área plana, como uma plataforma. Essa descoberta surpreendente contrariava o que os especialistas haviam acreditado por muito tempo. Eles não tinham considerado a possibilidade de que as pessoas poderiam ter moldado intencionalmente o terreno. O platô não era apenas uma característica aleatória. Ele foi cuidadosamente planejado e construído. Geólogos, estudiosos e arqueólogos haviam perdido os sinais de que o terreno havia sido moldado pela mão humana. Ficou claro que, além de o platô ter sido cuidadosamente feito para sustentar a fortaleza, suas entradas também foram projetadas de maneira engenhosa. Esses caminhos mostravam a inteligência dos construtores, que tornaram o acesso à fortaleza mais fácil para seus habitantes, mas difícil para invasores. As entradas não eram apenas simples aberturas, eram passagens complexas. Algumas eram largas o suficiente para enganar os atacantes, fazendo-os sentir-se seguros, mas depois se estreitavam, tornando possível para os defensores atacar de cima e pelos lados à medida que os invasores avançavam em direção à fortaleza. Profundamente dentro de um sistema de cavernas chamado Amazique, que só pode ser alcançado após descer cerca de 8 metros no subsolo, encontra-se uma câmara funerária secreta. Essa câmara era mais do que apenas um local de descanso. Foi cuidadosamente construída para manter os restos mortais intactos por séculos. Seu design foi especificamente planejado para proteger contra saqueadores de túmulos, que ao longo da história pilharam incontáveis locais de sepultamento. Entre os tesouros encontrados dentro dessa câmara estão ídolos de madeira intrinsecamente esculpidos e tratados com métodos avançados de preservação, que se perderam ao longo do tempo. Esses artefatos sobreviveram ao desgaste causado pelo tempo e pelo clima, oferecendo pistas fascinantes sobre as habilidades avançadas dos antigos povos que os criaram. O que torna essa descoberta extraordinária são as múmias encontradas na câmara. Diferente de qualquer coisa vista antes, essas múmias estão excepcionalmente bem preservadas, com traços faciais detalhados e roupas intactas, sugerindo uma cultura altamente desenvolvida. A presença dessas múmias desafia as teorias atuais sobre os povos que construíram esse local e pode desvendar um dos maiores mistérios da arqueologia. Apesar da pilhagem generalizada dos antigos túmulos ao longo dos anos, essa câmara funerária permaneceu oculta e intocada até agora, com o potencial de reescrever a história. Embora algumas múmias estivessem ausentes, o arqueólogo Warren Church permaneceu determinado a desvendar os segredos de Los Puchucos por quase 20 anos. Ele se dedicou ao seu trabalho, movido pelo mistério desse local, conhecido como Los Puchucos, que é uma maravilha de edifícios antigos que resistiram ao tempo. Sua construção demonstra grande esforço e criatividade. Os Chachapoyas, ou Povo das Nuvens, como os Incas os chamavam, viveram nessas ruínas espalhadas pelo Peru. Apesar de enfrentarem muitos desafios, eles prosperaram até a chegada dos espanhóis. O declínio acelerou com a propagação da varíola. O que torna o Povo das Nuvens interessante não é apenas sua sobrevivência, mas também suas ricas expressões culturais. Embora não tenham deixado registros escritos, eles decoraram seus arredores com detalhadas esculturas de orquídeas, borboletas e jaguares em pedra, o que dá pistas sobre suas crenças e ambiente. As descobertas de Church foram além da superfície. Ele descobriu evidências das habilidades agrícolas dos Chachapoyas, incluindo terraços esculpidos em encostas íngremes para o cultivo, mostrando sua capacidade de se adaptar ao ambiente. Uma descoberta notável na câmara funerária do sítio foi a presença de múmias. Contrariando o que se esperava, essas múmias possuíam características europeias, com pele clara e cabelo loiro. Essa descoberta surpreendente levantou questões sobre as origens e interações de povos antigos entre continentes, sugerindo possíveis conexões entre terras distantes. Church descreveu essas múmias como alguns dos artefatos mais cativantes que já viu. O mistério de como elas chegaram às colinas peruanas e se tornaram as guardiãs desse lugar extraordinário continua sendo um quebra-cabeça fascinante na história. Além disso, múmias semelhantes com características europeias foram encontradas ao redor do mundo. Independentemente de suas origens, as pesquisas de Church são verdadeiramente notáveis, e essas descobertas continuam a fascinar. Como Tutankhamon escapou dos ladrões de tumbas,
Os monumentos egípcios antigos enfrentaram muitos problemas devido ao roubo de túmulos em todo o Egito. O arqueólogo Essam Shehab entende o perigo dos ladrões melhor do que a maioria. Ao longo da história do Egito, há poucos exemplos de túmulos que foram encontrados intactos. Essam explorou muitos túmulos na área, mas as múmias que encontra geralmente estão gravemente danificadas e seus tesouros foram roubados. Os antigos egípcios acreditavam que viveriam novamente na vida após a morte. Por causa dessa crença, eles se esforçavam para esconder seus túmulos e enterrar seus tesouros de forma segura. Eles tomaram grandes precauções para proteger os túmulos de seus governantes. O túmulo de Tutancâmon não foi exceção. Para mantê-lo seguro, os construtores criaram uma parede falsa para bloquear a câmara funerária e selaram a entrada com uma porta de gesso. Em seguida, eles preencheram o corredor à frente do túmulo com 40 toneladas de entulho, criando uma barreira sólida de cerca de 7,5 metros de espessura. Uma terceira porta, estampada com o selo do faraó, assegurava ainda mais a entrada. Essas 3 camadas de proteção foram cobertas com pedras para se misturarem à paisagem árida do vale. Essam não tem certeza absoluta se essas defesas foram a razão pela qual o túmulo de Tutancâmon permaneceu intacto. Hoje, ele está investigando outros túmulos da mesma época para descobrir mais. No Vale Próximo, onde as famílias nobres foram enterradas, a maioria dos túmulos tinha proteções semelhantes à câmara de Tutancâmon. No entanto, muitos desses túmulos foram repetidamente invadidos. Quando investigamos, ficou claro que tudo havia sido roubado pelos ladrões, sem deixar vestígios. Essam está determinado a descobrir por que os sistemas de segurança falharam em proteger esses túmulos. Ele já está familiarizado com os métodos usuais que os ladrões usavam para invadir os túmulos no vale. A necrópolis deveria manter vigilância, mas à noite era difícil enxergar, tornando os túmulos alvos fáceis. Os ladrões frequentemente subornavam os guardas para obter informações sobre onde estavam as entradas. Em seguida, escavavam através dos escombros e quebravam as portas de gesso para entrar. Túmulos posteriores foram projetados com fossos de 15 metros de profundidade para impedir os ladrões, mas os saqueadores se adaptaram, quebrando paredes falsas e usando cordas para descer. Eles roubavam o máximo de tesouros que podiam carregar e depois incendiavam os túmulos. O calor intenso ajudava a remover as folhas de ouro valiosas. No túmulo que Essam está investigando atualmente, as coisas são um pouco diferentes. A entrada principal ainda estava selada, mas mesmo assim, os ladrões conseguiram roubar tudo dentro. Essam está procurando pistas sobre como os ladrões conseguiram entrar. Ele descobriu um corte no chão, indicando que os ladrões tentaram invadir o túmulo cortando o chão antes de roubar os tesouros. Mesmo que os ladrões de túmulos não encontrassem a entrada, eles sabiam que poderiam simplesmente cavar na terra, esperando encontrar ouro. Essam entrou e descobriu outra pista. Parece que essa invasão foi feita pelo primeiro ladrão que tentou roubar os tesouros do túmulo. Uma vez que os ladrões encontraram o túmulo, quebraram as paredes, determinados a encontrar cada peça de tesouro escondido dentro. Isso era típico dos saqueadores, que atacavam qualquer ponto que achavam que poderia esconder riquezas. Os ladrões de túmulos eram tão gananciosos e desesperados que nada podia detê-los. Eles frequentemente destruíam as múmias em sua busca por joias. Descobrimos muitos restos humanos, frequentemente em fragmentos. Crânios separados, membros quebrados, crânios fraturados e evidências de danos causados pelo fogo. Essa destruição mostra até onde os saqueadores iam para obter os tesouros. Os danos podem ter sido resultado desses ladrões violentamente destruindo o túmulo e tudo o que havia nele. Apesar dos esforços dos antigos egípcios para proteger seus túmulos, os ladrões sempre encontravam uma maneira de invadir. Então, como Tutancâmon evitou esse tratamento brutal? Com defesas semelhantes, como suas portas seladas e entrada escondida conseguiram manter os ladrões afastados? Descobertas sugerem que uma poderosa força natural pode ter sido a proteção definitiva. Kent está ansioso para aprender como uma enchente repentina pode ter influenciado a área. Estudamos antigos padrões de enchentes, tentando entender para onde a água fluía e quanta dela poderia ter impactado o local de sepultamento de Tutancâmon e como poderia ter ocultado a entrada de seu túmulo. Ao mapear o vale, descobrimos que o túmulo de Tutancâmon, KV-62, está situado bem no coração dele.
Essa localização central significava que, se chovesse em qualquer lugar no vale, a água desceria rapidamente, trazendo consigo uma grande quantidade de detritos. Isso cobriria a entrada do túmulo com uma camada espessa de escombros, tornando-o quase impossível de encontrar. Quando Howard Carter chegou para escavar, ele inicialmente viu apenas cabanas de operários e detritos causados por inundações e achou que poderia não haver nada de interesse ali. Mas ele continuou cavando através dos escombros e dos restos de uma aldeia de trabalhadores. Eventualmente, sua perseverança foi recompensada, e ele encontrou o túmulo que estava procurando todo esse tempo. Quando o jovem rei faleceu, sua múmia foi rapidamente colocada em um túmulo que não era destinado a um faraó. Essa disposição apressada, combinada com uma enchente repentina e um último ato de traição, transformou esse rei menor de figura esquecida em um ícone lendário. Por 3.000 anos, sua múmia descansou pacificamente em seu caixão dourado, cercada por incontáveis tesouros reluzentes. Ao contrário de seus rivais, ele conseguiu o que todo faraó sonhava: a imortalidade. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Cientistas descobriram uma rainha de 800.000 anos no Egito, e não é o que você pensa. No coração do deserto egípcio, uma equipe de arqueólogos desenterrou um túmulo escondido sob uma pirâmide coberta de areia. Dentro, encontraram um caixão lindamente preservado, com detalhes esculpidos em ouro. Ao abrirem cuidadosamente o caixão, revelaram os restos mortais da rainha Serafina, uma governante de 800.000 anos atrás. Sua beleza era atemporal, seu rosto ainda sereno na morte. Ao seu redor, havia artefatos que brilhavam com segredos. Um cajado adornado com joias, uma máscara decorada e pergaminhos de papiro descrevendo uma civilização esquecida. Entre os pergaminhos, havia um mapa marcando uma cidade misteriosa, perdida na história. O último local de descanso da rainha continha mais do que relíquias. Continha pistas para um tesouro de conhecimento sobre seu reinado. Conforme os arqueólogos reuniam os fragmentos de sua vida, perceberam que Serafina havia sido uma líder visionária muito à frente de seu tempo, cujo legado havia sido enterrado, esperando pelo momento certo para brilhar novamente. A descoberta não apenas mudou a história do Egito, mas também desencadeou uma busca para desvendar os segredos da estranha cidade da rainha. O que você acha que a cidade misteriosa revelará sobre o legado da rainha Serafina? Deixe sua resposta na seção de comentários. Dentro do túmulo dos faraós egípcios, enquanto o sol nasce sobre a margem ocidental de Tebas, uma nova semana começa para uma equipe de trabalhadores na vila de Deir el-Medina. Todas as manhãs, esses trabalhadores se despedem de suas famílias e embarcam em uma caminhada de 1 hora até seu local de trabalho, do outro lado das montanhas, em um lugar agora conhecido como o Vale dos Reis. Hoje o Vale dos Reis é famoso pelo túmulo do faraó Tutancâmon. Seu túmulo foi descoberto em 1922, intocado e cheio de tesouros. Apesar do ouro e dos artefatos, o túmulo de Tutancâmon é um dos menores e mais simples do vale. A arte de construir túmulos atingiu seu auge cerca de 40 anos após o sepultamento de Tutancâmon, quando Sete I se tornou faraó, em 1294 a.C. Ele herdou um império fraco e em declínio. Nos últimos 60 anos, o Egito estava em crise devido à turbulência causada pelo governo de Akhenaton. Seti I precisava restaurar o poder tradicional do Egito e reviver a grandeza vista sob o governo de Tutmés III. Seti enfrentava um grande desafio ao tentar recriar esse poderoso império. Ele era um soldado experiente, com experiência como principal líder militar do Egito. Com a disciplina e a determinação de um veterano, ele visava restaurar a ordem e fortalecer a autoridade do trono. Seu plano envolvia 2 estratégias principais: conquistas militares e grandes projetos de construção. Um dos feitos notáveis de Seti I foi a encomenda do grandioso salão hipostilo no templo de Karnak, que permanece como um símbolo duradouro de seu reinado. Uma das grandes maravilhas da arquitetura antiga é o salão hipostilo, que se assemelha a uma gigantesca floresta composta por 134 enormes colunas, algumas delas alcançando a altura de um edifício de 7 andares. Essas colunas são tão grossas que seria necessário um grupo de 10 homens fortes de mãos dadas para circundar uma única coluna. Os antigos egípcios queriam criar um grande espaço aberto, mas enfrentavam dificuldades ao projetar grandes espaços internos.
para resolver esse problema, encheram a sala com várias colunas para sustentar o vasto teto. Em um canto oculto de Karnak, há uma coluna inacabada que mostra como os construtores de Sete fizeram essas imensas colunas de pedra. Eles começavam preenchendo a área ao redor da base da coluna com lama e entulho. Depois arrastavam blocos de pedra arredondados por uma rampa de lama e os empilhavam camada por camada. Quando chegavam ao topo, removiam a terra e poliam as superfícies das colunas e paredes. Depois que toda a sujeira era retirada e as colunas eram suavizadas, restavam pilares perfeitamente esculpidos. As colunas do salão hipostilo consolidaram a reputação de Seti como um mestre engenheiro. Os relevos das pinturas murais ajudaram a reforçar sua imagem de guerreiro poderoso. O faraó estava determinado a recuperar as terras do Nordeste que haviam sido perdidas durante o período de Amarna. Para isso, ele lançou uma série de campanhas militares na Síria e na Palestina, onde retomou o controle dos portos fenícios e das rotas comerciais. Os relevos em Karnak retratam Sete capturando e matando prisioneiros durante essas campanhas. Enquanto seus soldados espalhavam o medo entre os vizinhos do Nordeste do Egito, seus construtores de túmulos trabalhavam em seu local de descanso eterno, no Vale dos Reis. O processo de construção dos túmulos era tão organizado quanto uma linha de produção. Primeiro, uma equipe de pedreiros escavava o túmulo a partir de rocha sólida, usando simples cinzéis de cobre. Eles usavam lâmpadas a óleo para iluminar seu trabalho, e a quantidade de óleo utilizada era cuidadosamente monitorada. Se eles ficassem sem óleo e pavios, isso indicava que haviam trabalhado a quantidade certa de tempo. Se não, era um sinal de que poderiam estar relaxando. Depois que os pedreiros terminavam seu trabalho, os rebocadores entravam em cena, cobrindo as paredes ásperas com gesso e cal para suavizá-las, preparando-as para a decoração. Após o preparo das paredes, diversos artistas entravam para desenhar o design elaborado pelo mestre artesão. Eles usavam tinta preta para esboçar o plano, e o mestre artesão passava depois para fazer correções em tinta vermelha. Em alguns lugares, ainda é possível ver essas correções, mostrando onde erros foram cometidos. Os esboços retratavam o faraó como o deus do sol Ra e ilustravam sua jornada pelo submundo durante a noite. Dentro da câmara funerária, no fundo do túmulo, essa jornada era mostrada terminando com o faraó ascendendo aos céus ao amanhecer, para começar sua jornada através do céu. Depois que as cenas eram esboçadas, os escultores assumiam o trabalho. Eles cuidadosamente esculpiam ao redor de cada desenho para criar relevos tridimensionais. Diferentes trabalhadores se especializavam em tarefas diferentes. Por exemplo, alguns se concentravam em esculpir mãos, enquanto outros trabalhavam em rostos. Dessa forma, vários artesãos trabalhavam em diferentes partes da parede do túmulo ao mesmo tempo. Depois que toda a parede estava completamente moldada e esculpida, ela era pintada. À medida que os trabalhadores avançavam mais fundo na montanha, ficou claro que o túmulo de Sete seria diferente de todos os outros. Ele começava com um longo corredor que descia por 2 escadarias e, em seguida, chegava a um poço vertical profundo. Esse poço foi projetado para conter tanto as águas das enchentes quanto os possíveis ladrões. O saque de túmulos era uma ameaça séria e sabemos, a partir de documentos encontrados em Deir el-Medina, a aldeia onde os construtores de túmulos viviam, que os ladrões às vezes eram capturados e levados a julgamento. Se os ladrões conseguissem passar pelo poço, enfrentariam um truque engenhoso, uma câmara funerária falsa. Essa câmara era grande o suficiente para parecer o túmulo de um faraó, mas foi deixada vazia e incompleta, fazendo parecer que nenhum sepultamento importante havia ocorrido ali. No entanto, escondida sob o chão, à esquerda da câmara falsa, havia uma escadaria secreta. Essa escadaria levava a outro longo corredor que se abria na verdadeira câmara funerária, onde Sete I foi sepultado. O túmulo de Sete foi o mais impressionante já descoberto, incomparável a qualquer outro túmulo. Embora existam muitos túmulos belos no Vale dos Reis, o túmulo de Sete é o mais ricamente decorado de todos. Sete I, que havia restaurado o Egito à sua antiga glória por meio de suas conquistas em construção e em batalha, morreu inesperadamente em 1279 a.C. Uma análise de sua múmia sugere que ele tinha provavelmente menos de 40 anos. Após sua morte, seu filho Ramsés II assumiu o trono.
Ramsés II gerou mais de 100 filhos, sobreviveu a uma das batalhas mais lendárias do Egito e cobriu o império com monumentos gigantescos em sua homenagem. Seu reinado de 67 anos marcou o auge do poder do Egito Antigo, mas também preparou o cenário para seu eventual declínio. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Cuidem-se, pessoal!